Aqui no coração de Itapira, na esquina das ruas Orestes Pucci e Bento da Rocha, o prédio do Hotel São Paulo representa um baú repleto de relíquias e que de maneira silenciosa guarda histórias marcantes do passado itapirense. O hotel surgiu em 1939 pelas mãos do casal Antônio Corradi e Clorinda Mazaron Corradi e ao longo de mais de 85 anos recebeu milhares de hóspedes, entre eles alguns famosos como o ex-presidente Jânio Quadros, o ator Amácio Mazzaropi e grandes nomes do esporte brasileiro como os jogadores de futebol Garrincha, Rivelino e Bellini e as estrelas do basquete Hortência e Paula. Aqui dentro, o tempo passa de maneira calma e parece até ter parado. Em cada parede, uma história, e pelos corredores e com lembranças que permanecem vivas nas memórias dos netos dos fundadores do Hotel São Paulo. Nós morávamos dentro do hotel quando eram jovens e a gente morava dentro dos quartos. Então a gente não tinha uma casa com áreas comuns para a família. O único lugar que era comum para a família era dentro dos quartos. Então nós nos reuníamos todo dia à noite para ir dormir juntos para assistir televisão. Então todos ficavam deitados na cama da minha mãe, porque não tinha outro lugar para você ficar, porque era a área comum do hotel. Então a gente sempre, uma coisa muito legal, que a gente sempre conviveu com pessoas do país inteiro. Eu tenho várias histórias porque eu era muito levada, eu aprontava muito. E uma vez eu ganhei uma bola de basquete, eu já jogava basquete, meu pai já era atleta, fazia tempo, né, desde que ele começou jovem. E ele me deu uma bola de basquete mini e eu andava com essa bola de basquete para meus irmãos não pegar, então eu andava com ela embaixo do braço, dormia com ela, tudo, né? E tem aquele buraco ali da porta, né, que não tinha vidro. Então o meu aro de basquete era aquele buraco da porta. Então eu ficava jogando basquete aqui no salão e arremessando no aro da porta. A importância do Hotel São Paulo para a história de Itapira é tão grande que este é o primeiro prédio oficialmente tombado como patrimônio histórico e cultural por força de uma lei municipal. O decreto saiu em junho de 2025, mas há mais de um ano o processo estava em andamento e o tombamento foi solicitado pela própria família como forma de preservar o imóvel e sua rica história. A gente descobriu, depois do falecimento do meu pai, que meu pai tinha tudo muito organizado. Os papéis, por exemplo, a gente achou o livro que tinha um encarte junto, então você abria ali, Jânio Quadros esteve aqui. E após a morte dele, a hora que a gente resolveu que o hotel seria um patrimônio histórico, a gente ia tentar isso, nós descobrimos toda essa história escondida dentro de um porão. Aí eu jantei com uma pessoa, que é o Henrique, que é um historiador. E o historiador, assim, jantando, falou: Su, faz o prédio virar um patrimônio histórico, vai montando um museu, vai contando essa história. Quem sabe vocês conseguem, e deu a dica de mandar uma documentação para o Condefap, que é em São Paulo. Aí nós descobrimos que tinha sido feita uma lei aqui em Itapira para os patrimônios particulares, não mais os municipais. Aí foi aprovada a lei, foi muito engraçado, porque a gente, no dia seguinte, porque como eu já tinha toda a documentação, toda a história contada, desde a época do meu avô, juntamos tudo, fomos lá na prefeitura e entramos lá com a solicitação. Um dia a gente estava aqui, que todo sábado, a gente não mora mais aqui, mas todo sábado eu venho para Itapira. Estamos tomando café, entra o Mário, vice-prefeito. Oi, Suzana, tudo bem? Tudo bem. Então, tá tudo certo, a gente pode fazer o café? Eu falei, tudo certo, o quê? O tombamento vai sair. Eu falei assim, meu Deus, até ficamos tão nervosos, porque a gente fica sentada aí, a família, né? Para nós sempre foi patrimônio, né? Agora tombado legalmente, mas para nós nunca teve a ideia de desfazer. Não passa pela cabeça minha e dos meus irmãos desfazer e fazer outra coisa. Porque todos nós, a maioria de nós, temos outras profissões, mas não desligamos do hotel. Porque quando eu entro dessa porta, eu estou dentro de casa. O hotel mantém a maior parte dos desenhos arquitetônicos da época da fundação, inclusive um arco lateral, onde ficavam alojados os cavalos dos hóspedes. E a curiosidade maior foi a abertura de uma espécie de cápsula do tempo no início deste ano, que ficou acomodada por quase 5 décadas, concretada sob a escada que dá acesso à recepção.
Mais que um estabelecimento de hotelaria, o Hotel São Paulo também faz parte da alma religiosa e cultural da cidade. Ao longo dos anos, esse lugar se tornou reduto de encontro de fé e tradição, recebendo grupos congadeiros e servindo como ponto de partida para a tradicional procissão da coroa da centenária Festa de Maio. A história do Hotel São Paulo mistura com a história da cidade com relação à festa de São Benedito. Tem uma comunidade dos negros, né, lá de São Paulo, que todo ano vinham para cá, lotavam ônibus e também começaram a ficar aqui. Então também tem a procissão que sai daqui de manhã, tem o café da manhã na Congada, tinha o café da Alvorada, não falamos do café da Alvorada, que meu pai acordava 4h30 da manhã para fazer o café da Alvorada. E também então são essas histórias que se misturam e por isso que o Hotel São Paulo faz tanto parte da história de Itapira. O Hotel São Paulo não é só parte da nossa história. Mais que isso, é um tesouro vivo da cidade, em franca atividade há quase um século. E se preservar a história e manter viva a alma de um povo, o tombamento desse importante prédio é a garantia de que essa história será contada às futuras gerações.